o Dia do Adolescente Batista, e eles estão à frente, participando com alegria deste culto, assim como também estarão durante esse mês nas atividades da nossa juventude. Eu louvo a Deus porque a igreja tem se renovado, jovens chegando, adolescentes chegando, crianças chegando. A nossa EBF foi maravilhosa, e tudo isso é para a glória e para a honra do nome de Jesus Cristo. Eu também fico feliz porque ontem Deus me deu o privilégio de poder rever, depois de muitos anos, a Igreja Batista Central em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, onde meu irmão pastoreia ali por muitos anos, e nós estivemos ali no 67º aniversário, 67 anos de organização eclesiástica. E eles mandaram um forte abraço para todos os irmãos. Inclusive nós encontramos ali duas irmãs daqui de Petrópolis, né? E ficamos felizes de poder estar ali em comunhão, celebrando, e fui ali pregar. E assim nós chegamos aqui ontem, já quase meia-noite, e eu fiquei muito mais feliz ainda de saber que é tão perto daqui até Bom Sucesso. Antes era tão longe para mim, né? E o meu motorista particular está aprovado. O Rudá me levou, eu estou tomando um remédio um pouco forte, e ele me levou, foi e voltou pela primeira vez dirigindo ao Rio de Janeiro. Então, se alguém quiser, o Rudá está à disposição para levar os irmãos até lá. Estou feliz também de ver o Marcelo aqui. Cadê o Marcelo, né? Levanta a mão aí, Marcelo, lá atrás, né? Marcelo também veio aqui, ele é proprietário de uma das lojas aqui embaixo, e o que me chama a atenção é que ele é fruto, inclusive a família dele, pelo trabalho de amor dessa igreja. E eu fiquei muito feliz quando eu soube da história, né? Que quando teve aquela chuva, né, Henrique? Caiu ali bastante barreira, a juventude correu ali, né? E foi lá com enxada, né, Marcelo? Ajudaram a limpar toda aquela lama. Parabéns à segunda igreja, aos jovens, ao envolvimento de vocês, por estar ali abençoando, não só ali a vida do Marcelo, mas de todas as pessoas aqui dessa cidade. Isso prova o quanto essa igreja é uma igreja que ama, que cuida, é uma igreja que reflete como espelho a glória do Senhor. Eu quero convidar os irmãos e amigos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 30, é o texto que nós vamos meditar nesta manhã. Quero também lembrar aos queridos irmãos que, juntamente com o corpo diaconal, que tem sido bênção, alguns pensam que os diáconos só servem ceia. Pelo contrário, os diáconos estão orando durante os cultos, quando o pastor está pregando, uma equipe clamando a Deus. Os diáconos estão me ajudando com as visitas, os diáconos têm me apoiado nas decisões ministeriais, eles são braços direitos para mim. E eu louvo a Deus pelos nossos diáconos e diaconisas, e louvo a Deus por isso. Então nós estamos fazendo um período experimental de um mês a ceia pela manhã e outro mês a ceia à noite. Então hoje nós estaremos celebrando a ceia do Senhor no culto da noite, em nome de Jesus. 1 Samuel capítulo 30, assim nos ensina a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a Jizreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, por cada um ter levado seus filhos, das suas filhas, e Davi, portanto, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E Davi, portanto, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar. Pai, para nós é um privilégio estar aqui na tua casa, nesse dia que nós estamos celebrando o Dia do Adolescente Batista, mas também, ó Deus, estamos celebrando as famílias batistas, as famílias cristãs, cada família aqui presente, que possamos ser, ó Deus, exemplo para a nossa família, para que os nossos filhos possam, ó Deus, ver em nós o reflexo da glória do Senhor. Abençoe, ó Pai, tudo aquilo que está acontecendo aqui, que seja tão somente agradável a Ti,
Senhor, usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados ao nome de Jesus Cristo. Nós cremos, ó Deus, tremendamente e incansavelmente tenho falado isso, que quando a Tua palavra é lida e explicada, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Louvado seja o Teu nome, Senhor, e é no nome de Jesus Cristo que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, aqui está um texto bem conhecido por muitos irmãos que leem a palavra de Deus, onde nós encontramos Saul perseguindo Davi, porque Saul tinha inveja de Davi. E nós sabemos também que Saul era sogro de Davi. Portanto, você está sendo perseguido por algum sogro? Espero que não, né? Mas Davi teve que fugir. Davi teve que ir embora. E ele vai precisar pedir ajuda aos filisteus. E quem eram os filisteus? Povos vizinhos. E assim, aqueles povos que viviam ali naquela parte do sul de Israel deram abrigo para Davi, principalmente os filisteus, que hoje é ali na faixa de Gaza. E um homem que era rei dos filisteus, chamado Aquis, ele vai presentear Davi com esta cidade chamada Ziclag, uma cidade que fica de fato no sul de Judá, próximo ali naquilo que nós conhecemos como faixa de Gaza. E Ziclag então foi dada para Davi como um presente, e Davi transformou Ziclag no refúgio da sua vida, no refúgio da sua família e no refúgio dos seus soldados. Agora, paz, meus irmãos, Ziclag em hebraico significa sinuoso, Ziclag significa torto, ou seja, isso prova para nós o que dá receber presente do inimigo. O inimigo nunca vai dar nada bom para nós. O inimigo sempre vai nos oferecer algo sinuoso e algo torto. E se você olhar no capítulo 29, diz que Davi vai habitar ali em Ziclag 1 ano e 4 meses. E essa cidade se torna um lugar de referência para Davi. E ele leva as suas famílias e as famílias também dos seus homens para morar ali. Só que aqui está um texto que me chama muito a atenção. Esse texto revela o quanto nós estamos fazendo da nossa família. Esse texto para mim mostra aonde eu e você estamos levando a nossa família para viver. Meus irmãos, eu tenho plena certeza de que o maior problema da humanidade é o problema da família. Como está a sua família? Como estão os seus relacionamentos familiares? Porque na família é o lugar onde eu e você passamos a maior experiência da nossa vida. Em toda a história da humanidade, nunca se teve uma área que mais destruísse o ser humano do que ver a sua família destruída. Jovens destruídos, adolescentes destruídos, crianças destruídas, crianças que crescem com traumas profundos, que mesmo com tanto tratamento, elas não conseguem se readaptar e viver uma vida normal. E na verdade, nós entendemos biblicamente que a nossa família é a nossa maior riqueza. Você pode repetir isso comigo? A nossa família é a nossa maior riqueza. E meus irmãos, ao olhar esse texto do Antigo Testamento, eu vejo aqui a luta, a determinação de Davi em ter novamente a sua família de volta. E nessa história bíblica, nós encontramos aqui um ataque cruel, um ataque avassalador sobre as famílias de Davi e sobre os seus homens, todas as famílias dos seus guerreiros. E encontramos um momento onde os amalequitas tentaram de tudo para destruir essas famílias. E é bom ressaltar aqui que os amalequitas eram um povo descendente de Esaú. E quem foi Esaú? Irmão de quem? De Jacó. Então, irmãos, Esaú foi o pai dos amalequitas e Jacó, pai da nação de Israel. Dá para os irmãos entenderem isso? Esaú, pai dos amalequitas. Jacó, pai da nação de Israel. Isso para mim é incrível. 2 irmãos que foram então aqueles que fundaram 2 cidades, 2 gerações. Meus irmãos, os amalequitas se tornaram inimigos do povo de Israel, mesmo tendo um parentesco com a nação de Israel. E esses amalequitas então vão se estabelecer na zona sul da terra prometida, lá perto do deserto do Sinai. Eles eram descendentes de Amaleque, neto de Esaú. E por causa da maldade dos amalequitas,
Deus, Ele ordenou a destruição dos amalequitas. Sabe por quê? Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles passaram 40 anos no deserto do Sinai. Guardem isso, 40 anos. E a Bíblia diz que quando eles estavam saindo do Egito e indo em direção à terra de Canaã, os israelitas foram maltratados pelos amalequitas. Eles atacaram aqueles que ficaram para trás, ou seja, as mulheres grávidas, os idosos, os mais fracos, que não conseguiam alcançar o povo na saída do Egito. E aquela maldade dos amalequitas despertou a ira de Deus sobre aquele povo. E Deus então declarou que o povo de Amaleque deveria ser destruído. E você encontra isso que eu estou falando em Deuteronômio, capítulo 25, verso 17 ao verso 19. Portanto, meus irmãos, os amalequitas eram de fato parentes, mas inimigos cruéis de Israel. E dessa história bíblica, nós vamos pensar em algumas lições desta manhã, para a nossa vida, para a nossa geração. E a pergunta que vamos responder nesta meditação é: o que fazer para não perder a nossa família? Vamos falar juntos? O que fazer? A primeira lição, eu entendo que se não queremos perder a nossa família, será preciso que deixemos de priorizar a busca pelo nosso dinheiro. Priorizar a busca pelo nosso dinheiro. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Amém? Ter dinheiro é importante? Sim. Mas você não pode fazer do dinheiro prioridade da sua vida. Muito menos diante da sua família. Olha comigo o versículo 1, por gentileza, novamente. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham queimado a fogo. Meus irmãos, sabe o que me chama a atenção aqui? É que nessa parte, eu vejo que o que mais abalou o rei Davi, não foi ver os seus bens saqueados. Não foi isso que fez Davi ficar abalado naquele momento, que ele chega na sua cidade de refúgio em Ziclague. O que eu vejo nesse texto, que o que mais abalou Davi não foi ver toda a cidade queimada, mas o que abalou o rei Davi foi ver que a sua família não estava ali. A sua família tinha sido levada embora, e a família de todos os seus homens. Irmãos, eu fico pensando no que eu tenho visto hoje em nossos dias. As pessoas estão perdendo suas famílias e não estão fazendo nada para restaurar a sua família. E é bem verdade que muitos têm até trabalhado para manter a sua família nesse momento difícil em que nós vivemos, um momento financeiro em que muitos estão correndo atrás para tentar manter a sua casa, e mesmo trabalhando tanto, ainda consegue tirar um tempo para ficar com a sua família. É bonito ouvir de um pai que trabalha o dia inteiro e trabalhou o dia inteiro e chegava em casa à noite e passava a madrugada brincando com seus filhos. Isso é valorizar a família. Só que uma boa parte não tem feito isso. A pessoa consegue ter tempo para tudo, menos para lutar pela sua família. Pense comigo. Hoje nós temos visto pessoas que conseguem ter tempo para ficar online o dia inteiro, se diverte com o seu celular o dia inteiro, já acorda pegando o celular, passa o dia com o celular, dorme quase com o celular no ouvido. Consegue tempo para jogar na internet, consegue ter tempo para ver uma reprise de um jogo de futebol na televisão, consegue ter tempo para conversar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no TikTok, mas não conseguem ter tempo para desfrutar com a sua própria família. E não consegue ter tempo para brincar com a sua família. Não consegue ter tempo para dar uma risada em família, se divertir com a sua família. Eu fico pensando, o que está acontecendo com as famílias? A pessoa não consegue ter tempo nem para orar com a sua família. Não consegue ter tempo para participar de um culto na igreja com a sua família. E o que o inimigo faz diante de tudo isso? Ele rouba o tempo, ele rouba a atenção da família, ele rouba a paz da família, ele rouba a própria família. E isso é muito sério. E meus irmãos, isso acontece porque as famílias estão priorizando tantas coisas, menos ela mesma. E por causa disso, está acontecendo tantos desastres relacionais. Filhos que não se relacionam bem com os pais, pais que não se relacionam bem com os filhos,
genro que não se relaciona com o sogro, e por aí nós vemos famílias desestruturadas. Por quê? Porque as famílias estão tão ocupadas com tantas coisas, muitas vezes valorizando mais o seu dinheiro, valorizando mais o seu patrimônio, mas não valorizam as suas relações, não valorizam a sua relação conjugal. Estou fazendo de tudo para manter a família, com que objetivo? Só para ter uma boa casa, um bom carro, fazer a viagem dos sonhos, se a coisa mais importante não está acontecendo, um relacionamento familiar. Valorizo tanto o dinheiro, que não valorizo nem a igreja de Jesus Cristo, que deveria ser a nossa segunda maior família. Porque estão priorizando os bens, estão priorizando os sonhos, estão priorizando aquilo que é material, perecível e que vai ser destruído. Veja comigo o versículo 2, o que está acontecendo. Tinham levado cativas as mulheres, e todos os que estavam nela, tanto pequenos como os grandes, mas, graças a Deus, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. E diz no versículo 3, Davi e seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Irmãos, sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando nas emoções, nas atitudes de Davi. Eu penso em nossos dias, ao questionar no coração como é que o marido pode ficar bem se ele sabe que a sua família está nas mãos do inimigo. Como? Como um homem que se diz crente no Senhor consegue entender isso? Que a sua família está nas mãos do inimigo e ele simplesmente só diz, eu estou orando pela família. Não basta orar. Por isso que a palavra orar é oração. Orar e ter ação. Fazer a sua parte. Eu fico olhando para esse texto e fico pensando, como é que a esposa pode se sentir bem se ela sabe que o seu marido está nas mãos do inimigo e ela não tem feito nada? Como é que os pais podem ficar bem, tranquilos, se sabe que seus filhos estão nas mãos do inimigo e não têm feito nada para trazê-los de volta? Meus queridos, há uma triste estatística que prova o quanto os homens estão hoje vivendo uma vida completamente fria na sua relação familiar. Só para os irmãos terem noção, no período da pandemia que nós tivemos, o índice de acesso a sites pornográficos quadruplicou. De acordo com uma revista chamada Isto É, como outras também, dizem que no período da pandemia foram trilhões, não bilhões, trilhões, que a empresa de pornografia lucrou durante aquele período. Ou seja, muitas famílias no período de pandemia se tornaram prisioneiras de uma relação impura, de infidelidades, de falta de paciência, de brigas. Tudo porque a imoralidade chegou na casa. As pessoas não priorizaram um ao outro aquilo que tanto faziam. Eu pergunto para os irmãos, por que você e eu acordamos cedo e vamos trabalhar todos os dias? Para pagar água, para pagar luz, pagar a prestação do carro quando é aquela Bíblia de carnê, né? Para você pagar a faculdade de um filho, fazer compra no mercado. Para que nós trabalhamos tanto? Para que a gente ofereça para a nossa família o melhor, não é assim? Mas o que a pandemia fez com a gente? Trancou todos nós dentro de casa. E aí parece que só tinha estranho dentro das casas. Ninguém sabia mais conversar, ninguém mais sabia dialogar, cada um tentou ficar num lado, e quando acabava a luz e não tinha rede social, ficava todo mundo em pânico. Quantos casamentos acabaram na pandemia? Marido e mulher que já não suportavam mais conviver um com o outro. Vocês conseguem imaginar? A gente trabalha tanto pela família, e na hora que Deus permitiu estar as famílias todas reunidas, ao invés de estarmos brincando, voltar ao jogo de dominó, voltar a brincar, a rolar no chão da sala, todo mundo começou a se estranhar dentro de casa. Se tornaram prisioneiras de uma visão na contramão dos princípios da palavra de Deus. Eu pergunto, como que a família pode sobreviver se todo mundo está procurando lutar, ter faculdades, ter tantas riquezas, mas não ter aquilo que é o mais importante que Deus nos deu: o bem, a saúde, a felicidade e a harmonia da nossa família? Faz sentido você conquistar todas as coisas, ter uma parede cheia de diploma, ter uma parede cheia de troféus, ter uma parede cheia de medalhas em honra ao mérito por tudo que você fez, mas você olhar para a sua mesa e não ver mais ninguém com você, porque a sua família acabou?
Se a sua família está se perdendo, e está muito mais preocupada com os bens, com os prazeres dessa terra, acorde, veja, Deus está te dando uma oportunidade nesta manhã, a olhar para esse texto e lutar pela sua família. Irmãos, a vida passa com rapidez, a vida passa assim, no abrir e fechar de olhos. Será que ter outro relacionamento será felicidade para a sua vida? Será que você trabalhar mais hoje, dobrar o seu trabalho, fazer mais hora extra, é mais importante do que lutar pela sua família? Será que comprar aquela casa ou aquele carro, fazer aquela viagem, é mais importante para o fortalecimento do seu casamento e do seu relacionamento entre filhos e pais? E vou além. Pergunta aos irmãos, por que os amalequitas invadiram Ziclag? Se Ziclag era refúgio de Davi, se Ziclag era o quartel-general de Davi com seus homens, por que Ziclag foi invadida pelos amalequitas? Por quê? Sabe por quê? Eles invadiram Ziclag exatamente porque Davi não estava cuidando da sua casa. Os homens de Davi não estavam cuidando da sua casa. Davi e seus homens estavam mais preocupados com suas conquistas lá fora do que com a sua família. E qual foi o resultado? Sua família ficou exposta, a família dos seus homens ficaram expostas, e o inimigo levou toda a sua família e todos os seus bens. Nesta manhã eu pergunto a cada um de nós, o que é mais importante para as nossas vidas? Nossa família ou nosso dinheiro? Nossa família ou reunir com nossos amigos? Nossa família ou os prazeres dessa terra? Cuidado, porque o inimigo pode estar levando cativo a nossa família, porque nós não temos priorizado a nossa família. A Bíblia ensina que um abismo chama outro abismo. Então nós temos que valorizar mais a nossa casa a partir de agora, antes que a gente venha perdê-la para sempre. E esse perder para sempre é dizer exatamente nunca mais tê-la de volta. E isso, se acontecer, nós vamos ter que buscar muito no Senhor para superar esta perda, que é uma perda irreparável, porque só o Senhor é aquele que é o nosso refúgio, é aquele que é nossa fortaleza, é aquele que é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é o único que pode derramar o bálsamo nos nossos corações diante de tamanhas perdas. Essa é a primeira lição. Não deixemos os nossos ganhos tomarem conta da nossa vida familiar. Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro, isso é saudável, mas isso não pode substituir o nosso relacionamento familiar. Primeira lição. A segunda lição, eu vejo que, se não queremos perder a nossa família, será preciso também que tenhamos coragem para chorar pelas nossas falhas e pedir perdão para a nossa família. Chorar pelas nossas falhas e pedir perdão para a nossa família. Veja o verso 4 que vai acontecer. Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz. E diz que choraram como? Até que neles não houvesse mais força para chorar. Você já chorou assim alguma vez? Você já viu criança quando começa a chorar? Você fica assim, meu Deus, está viva ainda. Parece que ela acabou o fôlego e está morrendo. E chora, eu falo, gente, essa criança vai ser um locutor de futebol. E vai embora, né? A expressão hebraica aqui é chorar de tal forma de ficar rouco, como o seu time faz o gol na final de um campeonato. Chorar sem ter mais forças. E eu fico olhando para esse texto e vejo, qual foi a última vez que nós choramos? Reconhecendo do erro que nós cometemos com a nossa família, não a nossa família para conosco. Qual foi a última vez que você chorou pelo seu erro no seu casamento, marido? Qual foi a última vez que você chorou pelo erro no seu casamento, esposa? Qual foi a última vez que você chorou pela forma com que lidou com seus filhos? Falou, filho, me perdoe, eu errei. Normalmente, filho, perdoa, tá? Me perdoa, tá bom? Calma, papai, tá perdoado. Ai do filho não perdoar. Isso não é pedido de perdão. Isso é você impor a criança a te perdoar. É você ajoelhar, olhar nos olhos da criança e falar, perdoe o papai. Perdoe a mamãe, eu não fiz nada certo com você, eu falhei, eu te amo. Você já viu como que nós adultos somos injustos às vezes? O pai e a mãe já estão sem paciência, trabalhando para manter a casa, aí fica com a criança, não vê a hora de voltar, no período que acaba as férias, para a criança ir para a escola, embora, né? Aí o que acontece? A criança faz qualquer coisa, uma pessoa, imagina da minha altura, né? Eu fico com pena do Rudá e da Eloá, né? 1,90 m. O que você está fazendo? Vê aquele monstro assim, apontando o dedo para você. Qual é o certo?
Ajoelhe, olhe nos olhos da criança e fala: por que você fez isso? Normalmente, a gente sempre quer apontar o dedo e olhar para a criança e reprimir. Agora, qual foi a última vez que você soube que você errou com seu filho, com a sua filha, e olhou nos olhos dele ou dela e pediu perdão? Qual foi a última vez que você chorou pela forma que você respondeu ao seu pai, à sua mãe, e dizer: pai, mãe, eu me sinto constrangido pela maneira que eu tratei vocês? Irmãos, eu quero deixar claro aqui, que chorar aqui nesse versículo, não é um sentimento de tristeza por uma perda, que foi simplesmente algo simples, não. É um choro de dor na alma, é um choro de desespero, de uma perda que foi culpa sua. E chorar reconhecendo que errou, é dizer: eu preciso mudar de comportamento, eu tenho que ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai e uma mãe melhor. Irmãos, Davi não chorou aqui de vergonha dentro do quarto, virou as costas, saiu correndo e começou a chorar no quarto, não. Davi não chorou aqui de uma forma escondida, acanhada. Você já viu pessoas que choram educadamente, elegantemente? Eu morro de rir quando eu vejo algumas pessoas chorando, até no velório, né? Tem outros que, ai, ué, meu Deus, e abre, né? Outros estão lá assim, aí escorre um pouquinho, pega o lencinho, quase não tem lágrima, né? Esse é aquele que chora educadamente, elegantemente. O texto diz que Davi chorou como? Publicamente. Davi chorou aqui, não um choro melodramático, não foi o choro de uma pessoa que se sente vítima. Ai, meu Deus, tudo está acontecendo comigo. Não foi isso. Pelo contrário, Davi bate no peito e chora, reconhecendo a sua falha, a sua culpa de deixar a sua família cair nas mãos do inimigo. E tem mais. O choro de Davi que durou até quando? Chorou um pouquinho, me dá um copo de água aí com açúcar. E aí, gente, o que quem vai fazer? O texto diz que ele chorou até não ter mais forças para chorar. Ele estava arrependido porque ele não foi um homem que cuidou da sua família. Às vezes a gente chora diante daquilo que fizeram com a gente. É mais fácil a gente ficar chorando. Mas a gente não chora pelo que nós fazemos com aqueles que estão dentro da nossa casa. Isso é complicado. Eu quero desafiar a igreja em nome de Jesus. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Você não gerou filhos para a destruição. Eu e você não geramos filhos para o inferno. Nós não nos casamos para nos separar. Nós nos casamos para viver uma linda história de amor. Mas então, vamos aprender a chorar mais pelos nossos erros, reconhecer até onde nós falhamos e lembrar: comportamento gera comportamento. Quando um não quer, dois não brigam. Terceira lição: se não queremos perder a nossa família, será preciso ainda que restauremos o nosso altar diante do Senhor. Vamos falar juntos? Precisaremos restaurar o nosso altar diante do Senhor. Olha o que vai acontecer nessa história, versículo 6. Davi muito se angustiou, por quê? Porque além de perder a sua família, acontecia um outro episódio aqui agora. O povo falava em fazer o que com Davi? Apedrejá-lo. Você é o culpado. Pode continuar chorando. Você que tem toda a culpa. Porque a alma de todo o povo estava em amargura. Cada um estava amargurado porque perdeu os bens, os seus patrimônios. O que diz o texto? Por causa dos seus filhos, de suas filhas. Mas o texto diz no final que quando Davi vê o povo querendo matá-lo por causa daquela tragédia, diz que ele fortaleceu-se em quem? No seu Deus. Ele buscou a sua esperança no Senhor. Ele restaura o altar do seu coração e vai buscar a face de Deus. Irmãos, depois que Davi chorou, ele teve essa visão cruel. O seu próprio povo que lutava com ele, agora queria matá-lo. Pergunta aos irmãos: já não bastava prantear a perda da sua família? Já não bastava chorar a perda das famílias dos seus homens de guerra? Agora Davi estava sendo condenado pelo seu povo, recebendo a culpa de todo mundo. Não bastava o inimigo ter saqueado a sua casa, agora os seus amigos se voltam contra ele, e ele se sente sozinho, desamparado. Irmão, se coloque no lugar de Davi. Davi estava fragilizado. O que mais Davi podia esperar da sua vida agora? Talvez a morte, talvez a fuga, talvez aceitar a depressão, talvez renunciar à sua posição de liderança. Mas o que Davi fez? Davi não brigou com aquelas pessoas que queriam apedrejá-lo.
Diz o texto que ele reanimou-se de uma forma extraordinária e sobrenatural. Como ele fez isso? Quando o seu coração estava com o altar restaurado, ele buscou naquele que poderia ser a saída para a sua angústia. Davi se fortaleceu no Senhor e nele pôs a sua confiança. Louvado seja o nome do Senhor. É disso que o texto diz no versículo 6, na parte final. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Irmãos, quando não encontramos saída para os nossos problemas, quando não encontramos uma resposta para tantas perguntas, por que essa doença? Por que passar por esse momento assim? Por que passar por essa cirurgia agora? E a gente não consegue encontrar respostas, quando não encontramos razão de tanto sofrimento na nossa história, é nessa hora que devemos agir como Davi agiu, olhar para o Senhor, o Deus da nossa salvação, olhar para Deus, olhar para Cristo, aquele que é o Senhor da nossa fé. E só dessa maneira é que nós teremos um ânimo no nosso coração. E foi o que Davi fez, ele consultou ao Senhor. Mas meus irmãos, eu não entendo por que pessoas às vezes param de ir à igreja quando os problemas aumentam em suas casas. Muitas pessoas se esfriam diante das lutas das suas vidas e param de buscar a Deus. Muitas pessoas preferem até mesmo abandonar a fé quando as coisas ficam complicadas, quando passam por uma perda irreparável na sua história e querem culpar a Deus por isso. Davi fez diferente. Aonde Davi foi na hora da angústia? Ele foi à casa de Deus. Não há nada melhor do que levar a sua família para a casa de Deus, para juntos estarmos ouvindo a voz do Senhor. E lá ele vai consultar a Deus, ele busca a Deus em oração, ele rasga o seu coração perante Deus. E vejam, meus irmãos, o versículo 7 vai dizer o que Davi faz lá na busca ao Senhor. Diz assim: e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui uma estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo o quê? Perseguirei eu essa tropa, alcançá-la-ei. E Deus imediatamente respondeu. Olha que coisa incrível, você consultar a Deus, orar ao Senhor e ter a certeza de que Ele irá responder sua oração. O que Deus falou para Davi? Persegue, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Meus irmãos, a vitória de uma família nunca será alcançada com briga. A vitória de uma família nunca será alcançada com ameaças, com gritarias, ou com silêncio gelado, ou com acusações pesadas. Você ganha essa batalha é com o joelho no chão. Você ganha essa batalha é com a boca no chão, chorando perante Deus, com uma vida de oração, com um altar restaurado. Davi poderia ter odiado aqueles amigos que estavam acusando ele naquela hora. Poderia ou não? Poderia. Davi poderia ter dispensado todos, vocês podem ir embora, eu treinei vocês, eu capacitei vocês, vocês são ingratos, querem me matar? Para quê? Vocês também têm que se matar então, sabe por quê? Porque não só eu sou culpado, vocês também quiserem comigo, vocês também deixaram suas famílias, mas Davi não fez isso. Só que na verdade nós somos tendentes a fazer isso. Se as pessoas nos repreendem por algo de errado que estamos fazendo, parece que a gente se sente vítima da situação e a gente acha aquilo injusto, não é assim que acontece com a gente? Achamos ainda que estamos certos. Veja quando a esposa diz para o esposo que está preso na bebida, que está preso no cigarro, ela fala: amor, pare de beber, pare de fumar, isso está destruindo o seu corpo, você vai morrer cedo, eu não quero te perder. E ao invés de ele ficar grato pelo amor que ela tem por ele, ele fica com raiva dela. Eu fico vendo muitos casais que às vezes brigam por coisas tão pequenas, ao invés de conversarem com amor um com o outro. Aquela pessoa que é exortada nunca acha bom quando é exortada, mas quando ela exorta, ela acha que está tudo certo. Quando o pastor prega contra a imoralidade na igreja, esse pastor é um santarrão. O pastor só sabe falar de perdoar, de olhar para o seu próximo e dar um abraço, gerar perdão, viver uma vida santa. Eu acho que o pastor vive no mundo de Nárnia. O pastor vive no mundo da fantasia. A pessoa simplesmente acha que todo mundo está errado, menos ela. E esse que é o grande problema. Quando a gente não reconhece que estamos falhando diante de Deus, diante da nossa família, a gente começa a culpar todo mundo. Davi poderia ter culpado todos aqueles homens também. Davi poderia ter acusado todos aqueles homens também. E as pessoas fazem isso hoje. Ao invés de assumir a culpa, jogam a sua culpa sobre os outros. Davi poderia ter falado isso, mas ele não falou. Mas às vezes nós estamos fazendo isso. Culpamos o nosso cônjuge pela família estar do jeito que está. A culpa da minha família está assim da minha esposa. A culpa da minha família está assim em meu marido. Mas a gente nunca fala: eu também sou culpado. Eu também contribuí para chegar a este ponto.
Muitos estão vendo o seu casamento acabar, e ao invés de se consagrar mais a Deus, se afastam de Deus, e pior, culpam todo mundo pelo seu casamento ter acabado. Culpa até o presidente da república, culpa o prefeito, culpa o pastor, culpa os familiares, culpa o seu passado, culpa as suas decepções, mas não querem mudar, não querem recomeçar, não querem se colocar diante de Deus, ficam num casulo, fechados, se matando e matando a sua família. A pessoa faz isso, e muitas vezes faz porque ela tem vergonha de se expor, tem vergonha de pedir ajuda, muitas vezes faz isso por causa do seu orgulho, e faz isso quando começa simplesmente a se afastar da realidade, e muitos preferem beber, se drogar, se prostituir pelas redes sociais, para tentar encontrar uma válvula de escape, um alívio para o coração. Eu pergunto para você, você tem feito isso? Você tem assumido a sua culpa, ou você tem colocado a culpa sobre você, e dito, eu estou errado mesmo, ou você está transferindo para alguém? Quanto mais a gente faz isso, mais a gente afasta a nossa família de nós e de Deus. Quando você passa por tribulações, muitas vezes você está ensinando para a sua geração, para os seus filhos, a fugirem da responsabilidade, a fugirem dos seus compromissos, a culpar todo mundo. Eu pergunto, como que aquela pessoa vai ter moral para chorar amanhã, se ela simplesmente vai chorar por um choro vazio, melodramático, hipócrita, não é um choro de arrependimento, porque ela simplesmente não reconhece o seu erro, só vê que todo mundo está errado, menos ela. Sabe o que Davi resolve fazer? Ele resolveu fazer o seguinte, não, eu reconheço que eu estou errado, não mereço ser apedrejado, mas eu reconheço que estou errado, e eu vou encontrar respostas. E aonde ele foi buscar respostas? Na presença de Deus. Se humilhar diante de Deus, se consagrar a Deus, não acusar os outros, assumir sua responsabilidade, fazer aquilo que ele tinha que ter feito lá atrás. Deus, devo ir para essa batalha? Devo deixar minha família só? O que eu devo fazer? Buscar a Deus. E quando nós buscamos a Deus e restauramos o altar no nosso coração, Deus responde, e Deus faz nova todas as coisas, porque Deus é o Deus do impossível, nada é irrecuperável para o nosso Deus, nada. E foi com uma oração simples que Davi buscou a Deus. Notem, a oração de Davi só foi composta de duas perguntas. Ele disse para Deus, Deus, eu devo ir atrás do inimigo que roubou nossas famílias? E se eu for, eu vou alcançar esse inimigo e eu vou conquistar a vitória? Ou seja, Davi estava dizendo, Deus, eu devo reagir a essa afronta do inimigo? É isso que o Senhor quer que eu faça? E Deus disse o que para Davi? Sim, reaja, vá atrás da sua família. E o que Davi fez? Davi agora, além de restaurar o seu altar, ele foi à luta pela sua família. Ele não ficou parado, sentado, chorando, acusando alguém. Ele simplesmente tomou a sua posição de líder, de sacerdote, de homem de Deus, e foi à luta em busca da sua família. Esta é a terceira lição. Temos que parar de culpar o próximo, assumir a nossa culpa e fazer o melhor para Deus e para a nossa família. E por último, eu aprendo aqui uma última lição na vida de Davi. Se não queremos perder a nossa família, nós temos que parar de terceirizar a restauração de nossa família. Vamos falar juntos? Nós temos que parar de terceirizar a restauração de nossa família. O que é terceirizar? É passar para outros a nossa... Versículo 9, olha o que vai acontecer. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. Como assim, pastor? Quem ficou para trás? Verso 10. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens. Ué, por quê? Não eram 600? O que diz o verso 10? Pois que 200 homens ficaram por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Irmãos, Davi estava indo resgatar quem? Só a sua família? A família de todos os 600 homens. Mas incrível que agora nessa história, 200 homens param. E diz o texto, estavam cansados, não aguentaram o rojão, não tinham condições de prosseguir, porque estavam tremendamente exaustos. Pergunto que eu faço aos irmãos, será que Davi também não estava cansado? Claro que ele estava cansado, mas só que Davi amava demais a sua família.
Davi não queria terceirizar a restauração da sua casa. Davi, meus irmãos, poderia ter enviado o seu exército imbatível para lá, porque os amalequitas não eram um povo forte com a capacidade de guerra. Ele poderia ter enviado o seu exército para lá: gente, vão lá, busquem as nossas famílias, porque eu preciso descansar um pouco. Davi não fez isso. Davi amava tanto, tanto a sua família, que ele mesmo quis ir lá retirar sua família das mãos do inimigo. Irmãos, Davi confiava demais na promessa de Deus. Davi confiava demais que Deus estaria lhe dando uma geração abençoada. E Deus havia falado que ele deveria reagir, que ele deveria ir em busca da sua família. Então ele obedeceu. Irmãos, Davi não queria colocar na mão de outros o que era a responsabilidade dele. E foi o que ele fez. Ele não parou. Mesmo vendo aqueles 200 homens sentados, cansados, ele se reanimou no Senhor, porque Deus era a fortaleza da sua vida. É assim conosco também. Podemos estar cansados hoje, cansados de lutar pela família, cansados de lutar pela nossa vida cristã, cansados de lutar na nossa vida diária, mas quando nos fortalecemos no Senhor, Deus revigora as nossas forças para o louvor e para a glória dEle. Creia nisso. Mas o problema é que a gente tem mania de terceirizar os nossos problemas. Como assim, pastor? Terceirizamos a restauração da nossa família. Nós fazemos isso quando, ao invés de lutarmos pela nossa família, a gente pede alguém para ir lá em nosso nome: vai lá, vê se você me ajuda para que a minha família melhore. Fazemos isso quando falamos para outras pessoas o nosso problema conjugal. Isso não se faz. Se você tem um problema conjugal e você está colocando diante de Deus, e você está buscando a Deus, Deus te dará a resposta. Então procure alguém que seja de Deus, preparado por Deus, ungido por Deus, para ter maturidade e experiência para te ajudar. Mas não sai falando para todo mundo: pastor, mas são pessoas de minha intimidade. É perigoso, porque as pessoas da nossa intimidade também falam com outras pessoas. Você tem que resolver isso. E muitas famílias acabam virando notícias públicas por causa disso. E alguns com as suas pseudo, aquele momento de fé, e diga: irmãos, vamos orar pelo irmão fulano de tal. Sério, está com um problema sério no casamento. É mesmo? Eu não posso falar. Mas já acabou de falar. Está todo mundo pensando o quê? Adultério. Só pode ser, a primeira coisa que vem na cabeça, Doença pode ser segundo plano. Na verdade, nós temos que colocar os nossos problemas na vida do Senhor e o Senhor na nossa vida. Ele cuida de nós. Ele sabe o que estamos passando. Quantas pessoas estão terceirizando a sua relação conjugal? A pessoa, ao invés de assumir o seu compromisso, ao invés de mudar o seu comportamento, ao invés de viver uma vida mais segundo o coração de Deus, amar mais a Deus, porque quanto mais você ama a Deus, mais você consegue amar a sua esposa, seu esposo, sua família. Ela prefere abrir o coração e falar para todo mundo, mas não procura a pessoa certa para ajudá-la. E talvez você esteja como aqueles 200 soldados hoje: pastor, estou desanimado, estou cansado, eu quero ficar aqui no Ribeiro de Besor, com essa sombrinha fresca, com essa água aqui. Vão lá, resolva para mim o meu problema familiar. Você parou de lutar pela sua vida conjugal, você parou de lutar pelos seus filhos, você parou de lutar pelos seus pais, você está entregando os pontos igual aqueles 200 homens. Eu quero desafiar a todos, em nome de Jesus, nesta manhã: reanime o seu coração no Senhor. Ele é a rocha da sua salvação. Não desista da sua família, não terceirize os problemas da sua família para alguém. Não tenha medo, o Senhor está contigo. Não deixe a sua família ficar um dia sequer nas mãos do inimigo. Lute por ela, creia, Deus há de responder a tua oração. Ele é Senhor. E talvez você esteja tão acostumado com o ataque do inimigo que você já não consegue lutar. Talvez hoje você não é tão crente como você foi ontem. Talvez hoje o seu compromisso com a Bíblia já não é tão forte como você tinha antes. Talvez hoje você não ama o seu cônjuge tanto quanto você amava ontem. Talvez hoje você não respeita tanto a sua família como você respeitava ontem. Talvez hoje você já não ame tanto os seus filhos como você amava antes, porque antes eles eram mais obedientes. Talvez hoje você não tenha amado mais os seus pais como você amava antes, porque se decepcionou com eles. Eu quero dizer para todos nesta manhã, em nome de Jesus, Deus está te chamando para restaurar o seu compromisso com a sua família mais uma vez. Ele é fiel, e se Ele começou a boa obra, Ele há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Creia nisso, o Senhor está contigo. Lute pela sua família, não desanime. Veja comigo o que vai acontecer nessa história, verso 18.
Assim Davi fez o quê? Salvou tudo quanto tomaram os amalequitas, ou seja, reteve novamente o dinheiro, os seus bens, isso é muito bom. Mas diz no final do verso 18 que ele pegou o presente mais precioso, também as suas 2 mulheres salvou Davi. Lembrando que naquela época era comum poligamia, apesar de que em toda a história bíblica a poligamia sempre termina em tragédia. E diz o verso 19, e ninguém lhes faltou, ou seja, não perdeu um filho sequer, um parente sequer, desde o menor até o maior, até os filhos e as filhas, também desde o despojo até tudo quanto tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. E olha o verso 20, também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nas adiante de outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. E olha que interessante agora, Davi volta com as famílias, Davi volta com todo o patrimônio, Davi e os 400 valentes que ficaram com ele lutando pelas famílias. Verso 21, chegando Davi aos 200 homens, que de cansado que estavam, não puderam seguir a Davi, que deixaram ficar ali no ribeiro de Besor, um lugar simples, paradisíaco. E esses saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinham. E chegando-se Davi com o povo, disse, olha aqui vocês não tiveram coragem de lutar pela família de vocês? Que vergonha! Foi isso que Davi fez? Davi saudou aqueles 200 homens que ficaram para trás de que maneira? Com a palavra Shalom. Saudou-os com paz. Eu não sei quantos tem na sua versão, e Davi os saudou com a paz. Aqui nesta versão que está sendo projetada, só está dizendo que Davi os saudou. Saudação judaica sempre é com a palavra Shalom, paz completa. Meus irmãos, sabe qual é a proposta de não desistir da nossa família? É ser recompensado com a paz. Paz para a nossa geração. Paz que só pode existir se a família tiver um coração no altar de Jesus Cristo. Se Jesus é Senhor da sua casa, vai haver paz na sua família, vai haver paz na sua geração. Quem sabe, existam famílias aqui nesta manhã que precisam parar de se preocupar um pouco com seus bens e valorizar mais quem está dentro de casa. Quem sabe, existam famílias aqui que precisam chorar mais pelos seus erros, um perante o outro. Quem sabe, existam famílias aqui que precisam reanimar no Senhor e fortalecer o seu coração no Senhor. Eu quero dizer para todos nesta manhã, este é o momento. Deus está te permitindo agora a orar pela sua família, a reconhecer as suas falhas, a recomeçar a sua história familiar, aproveitar esse mês dos jovens, dos adolescentes, e dizer, Senhor, eu quero ser bênção na vida deles, e eles serão bênção na minha vida. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como você está vivendo nos seus relacionamentos, mas Deus é o único que pode trazer para você agora o bálsamo do coração. Ele pode animar o teu coração, mas só que Ele não quer abençoar pessoas que desistem, como aqueles 200 e ficam parados. Mesmo parados, Davi foi usado por Deus para abençoar aqueles homens. Só que aqueles 200 terceirizaram a resolução da sua família. Eu fico pensando depois, que o texto não diz. Quando aquelas famílias abraçaram aqueles 200 homens, e eles falaram, puxa, que bom rever vocês, mas por quê? Por que vocês não foram junto com Davi e os 400 nos buscar? Qual a resposta que eles deram? Eu estava cansado. Vocês acham que aquela relação ficou boa dali para frente? Eu estava desistindo, eu não tinha mais forças. Em nome de Jesus, revista-se do poder de Deus nesta manhã. Ainda há esperança para a sua família. Deus é o Deus que nos dá força, revigora a nossa alma. É o Deus que fará tudo novo outra vez. Feche os seus olhos, converse com Deus nesta manhã. Davi estava cansado, Davi estava abalado emocionalmente, Davi chorou até não ter mais voz, mas Davi, mesmo sendo ameaçado de morte pelos seus homens, ele permaneceu firme na fé no Senhor. Davi não desistiu da sua família, e ele teve a sua família de volta. O que tem faltado para você hoje viver melhor com a sua família? Talvez é um momento de você repensar que você precisa também ser mais maleável, abraçar a sua esposa, abraçar o seu esposo, usar suas palavras com um pouco mais de tempero, tempero dado pelo Espírito Santo, com amor, com bondade, com compaixão. Pense numa coisa,
Deus te trouxe aqui nesta manhã para que você possa levantar novamente. Você estava desistindo. Deus quer que você continue lutando pela sua família, o seu bem precioso que Deus te deu. Eu não sei quantos aqui estão vivendo a pior história da sua vida familiar. Eu não sei o que você está vivendo dentro da sua casa, mas Deus quer nesta manhã mudar a história da sua vida para sempre. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família, pelas nossas famílias. Nós temos que lutar por elas, amar nossas famílias, valorizar nossas famílias e dizer para elas como nós as amamos. Diga para a sua esposa o quanto você a ama. Diga para o seu esposo o quanto você o ama. Diga para os seus filhos o quanto você os ama. Diga para os seus pais o quanto eles também são importantes para vocês. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé em nome de Jesus. E eu quero nessa parte final orar pela sua vida e pela sua família. E eu quero pedir a você em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, o Deus de Davi, o Deus que reanimou o coração de Davi, o Deus que fortaleceu a musculatura da alma de Davi, é o Deus que está aqui nesta manhã, é o Deus desta igreja, é o Deus da nossa salvação, Cristo Jesus, o Senhor absoluto da glória. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele sabe o que você está passando. Por isso eu quero desafiar a você. Você quer colocar a sua família diante de Deus? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você quer consagrar a sua vida conjugal, sua vida familiar e dizer: Senhor, me dê forças. Senhor, eu não quero ficar como aqueles 200 homens, cansados, desanimados. Revigore o meu coração, Senhor. Anime-a. Dá-me mais fé, Senhor. Molde, Senhor, o meu coração, meus temperamentos, meu jeito de ser, para que eu possa ganhar a minha família. Não adianta conquistar tantas coisas nessa terra, se o meu bem mais precioso, eu não tenho lutado por ele. Nenhum sucesso na vida financeira vale o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida profissional vale um fracasso na família. Então venha aqui à frente consagrar sua vida, sua família diante de Deus. É a oportunidade que Deus está nos dando em nome de Jesus. Deus pode recuperar toda e qualquer situação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Pode vir. Diga: Senhor, a minha família é bênção do Senhor, é presente do Senhor. Ajude-me, ó Deus, a tratar a minha família com mais amor. Você pode ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, um filho segundo o coração de Deus, um pai, uma mãe segundo o coração de Deus. Eu quero orar por você nesta manhã. Pode vir. Deus abençoe a vida de vocês. Pode vir. Ó Pai, para nós é muito importante estar na Tua casa nesta manhã. Ó Deus, estamos vivendo numa época em que as famílias têm sido atacadas diariamente. E em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos decretando aqui nesta manhã que as nossas famílias não serão atacadas pelo inimigo sem estarmos lutando por ela. Porque ele vai atacar e vai continuar atacando, mas nós não vamos desistir da nossa família, porque cremos, ó Deus, que o Senhor nos dará a vitória. Cremos, ó Deus, que o Senhor nos fortalecerá, assim como o Senhor fortaleceu o coração de Davi, assim como o Senhor, ó Deus, deu a Davi humildade. Queremos também viver assim, Senhor, chorar pelos nossos erros, reconhecer quando falhamos, ser humildes, ó Deus, caminhar mais uma milha. Ó meu Deus, ajude-nos para que o nosso emprego, as nossas conquistas financeiras não venham tomar prioridade na nossa vida a tal ponto de deixar a nossa família para segundo plano. Meu Deus, nessa manhã estamos aqui dizendo ao Senhor que estamos pedindo a Ti para que o Senhor restaure os nossos corações, o altar do Senhor em nossas vidas, em nossas famílias. Ó Deus, neste momento também nós estamos clamando a Ti, na certeza de que o Senhor vai nos usar para sermos instrumento nas Tuas mãos, para abençoar a nossa casa, nossa família, nossa geração. Queremos dar um basta, Senhor, nesta terceirização dos problemas da nossa casa. Nós entregamos tudo a Ti e confiamos que o Senhor
há de nos dar a resposta. Ó Pai, eu quero te pedir por cada vida que veio aqui à frente, cada família tão preciosa. Muitos talvez estão cansados, ó Deus, muitos talvez estejam esgotados, sem ânimo, mas agora clamamos a Ti, pela ação do Teu Espírito Santo, ó Deus, revigore esses corações, derrame o bálsamo sobre essas vidas, meu Deus. Ó Pai, eu creio, Senhor, que a partir deste momento, o Senhor começou a escrever uma linda e nova história de amor sobre cada família neste lugar. E como ministro do Evangelho, Senhor, eu consagro essas famílias diante de Ti. Eu peço ao Senhor pelas nossas famílias e faço esta oração, ó Deus, pedindo essas bênçãos e pedindo que toda ação do mal sobre essas famílias caiam por terra em nome de Jesus, para que essas famílias possam entender que o Senhor é o único e verdadeiro Deus de suas vidas. Que haja reconciliação nesta manhã, Senhor, e que todos possam voltar ao primeiro amor, na Tua casa, na Tua presença e com suas famílias. Eu faço esta oração em nome daquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém e amém. Dê um abraço a quem está do seu lado. Diga: você é um presente de Deus. Você é um presente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. E eu gostaria de chamar aqui à frente todos os adolescentes da nossa igreja. Venham aqui à frente, todos os adolescentes da nossa igreja, em nome de Jesus. Nossos adolescentes, que são bênção de Deus na nossa vida. Todos os adolescentes, pode vir aqui à frente em nome de Jesus. O Ministério de Adolescentes tem feito um trabalho tão bonito com os nossos adolescentes. E eu quero convidar vocês, podem vir aqui para esse momento final do culto. E passo a palavra aqui para a irmã Fernanda ou Felipe, que estarão falando aqui para os nossos adolescentes. Pode vir aqui todos os adolescentes aqui à frente, em nome de Jesus. Amém?